bem-vindo e bem-vinda ao canal mais intelectualzinho do Brasil. Antes de mais nada, dê um like aqui nesse vídeo, porque é dessa forma que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele deve ser compartilhado com mais e mais pessoas, beleza? E também não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E ativar o sininho para você receber notificações a cada novo conteúdo que for postado. Bom, vamos parar de enrolar, vamos direto ao que interessa, porque aqui é o canal, como eu já falei em outros vídeos, da fazeção, né? Os conteúdos aqui têm um objetivo de ir direto ao ponto e de trazer histórias e experiências do mão na massa. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série de conteúdos sobre carreira. E o objetivo aqui é trazer pessoas anônimas que sabem muito, que mandam muito bem na área em que elas atuam, com o objetivo de ajudar você que quer mudar de área, de ajudar você que está precisando escolher qual a profissão, qual a graduação você vai fazer agora, e a fim também de trocar experiências ali dos acertos, dos erros e dos desafios, enfim, de diversos profissionais, né, de diversas profissões. Bom, meu primeiro entrevistado de hoje é uma pessoa muito querida, tá? Ele tá aqui comigo e ele é um engenheiro civil. Muito bem-vindo ao canal, Thiago, tá? Eu queria saber, assim, quem é o Thiago, o que o Thiago faz como, né, um engenheiro civil. E aí começa se apresentando, enfim, fala da forma como você quiser. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago, tô aqui, é uma honra estar aqui no canal da minha irmã, podendo participar dessa série de entrevistas. Pelo menos sou o primeiro dessa série de entrevistas, né? Então a gente está aqui hoje para um bate-papo sobre como ganhar a rotina, né, de trabalho do engenheiro civil que trabalha com obras, que é o que eu faço. Então a ideia aqui vai ser compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Beleza. Então conta pra gente, Thiago, assim, como você começou na engenharia civil e como é o dia a dia de um profissional, né? Como foi a sua formação, como é o dia a dia de um profissional da engenharia civil hoje? Então, na verdade, acho que desde que eu tinha 12 ou 13 anos, eu fazia aqueles testes vocacionais e sempre dava que era para área de engenharia, arquitetura, essas coisas. E aí quando eu acabei a oitava série, né, que hoje é nono ano, eu fiz concurso, passei para fazer técnico de edificações na FATEC, estudei os 3 anos lá, fiz o médio técnico junto. E quando eu acabei o ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria seguir na área e fazer engenharia civil. Depois fiquei mais um tempo fazendo para vestibular até entrar na faculdade de engenharia. E minha carreira começou aí, com 16 anos, 16 para 17 anos, quando eu consegui meu primeiro estágio. E hoje eu tenho 31, desde então nunca parei, graças a Deus, mesmo com a crise não fiquei nenhum minuto desempregado. São aí 14 anos de experiência no mercado, né? Hoje eu sou pós-graduado em Gerenciamento, Gestão e Controle de Obras Civis pelo FRJ. E é isso. Legal, muito boa essa introdução. Conta pra gente como é o dia a dia de um engenheiro civil, né? O que um engenheiro civil faz assim, no dia a dia de atuação, no campo de obra, e qual é o principal desafio de um engenheiro? Sim, primeiro é uma coisa que é muito, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, é um pouco difícil de entender, que o engenheiro é como se fosse um médico, mesmo um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, qualquer engenheiro, é como se fosse um médico. O médico, cada um tem sua especialidade, e as pessoas tendem a acreditar que na engenharia é diferente, que o engenheiro sabe tudo, não é. Cada um vai, só que a diferença é que na medicina a pessoa escolhe o que ela quer se especializar. E normalmente a gente não, o que escolhe é onde você consegue emprego, né? Você começa a fazer o estágio e dali você vai para a área de projetos ou vai para a área de construção ou vai para a área de transportes, enfim, todas as áreas de engenharia. E é ali que define aonde você vai seguir sua carreira. Porque você começa a se especializar ali, vai estudando mais sobre o assunto. E se você tomar gosto, você vai levando a fundo. E
Claro, isso não é um limitador, né? Você pode mudar de área, mas acaba que é mais comum que você siga a carreira dentro da área onde você começou. Isso também não foi muito diferente para mim enquanto administradora, porque a administração é uma área muito ampla, onde você pode, ao mesmo tempo, fazer tudo e você não é um especialista, não sai da graduação especialista em nada. E em muitos momentos o que molda a nossa tomada de decisão são as oportunidades que aparecem pra gente. Exato. Então, quando eu comecei a trabalhar com gestão de projetos, assim, antes eu tinha experiências em estágios em logística, em área de compras, então eu tentei o máximo possível experimentar antes de me formar para conseguir ter mais conhecimento sobre as áreas, mas definitivamente foi a oportunidade que moldou depois o caminho que eu segui, que eu decidi me especializar e que eu trabalho até hoje. Queria entender, assim, por que os projetos de engenharia, e aí muita gente aí vai concordar comigo, por que os projetos atrasam, por que tem tanto problema, falta planejamento, falta método, o que acontece? Então, cada caso é um caso, né? Só voltando na questão da especialização, eu trabalho com execução de obras e é uma frase que meu chefe fala muito, que nós somos uma espécie de médico, um clínico geral. Nós não somos especialistas em cálculo estrutural, em instalações, em fundações, mas nós sabemos coordenar o conjunto da coisa, né? Nós temos a função de coordenar todos esses especialistas para juntar o conhecimento de cada um e desenvolver um projeto. Enfim, é isso. Acho que tudo que você está falando, assim, eu estou fazendo muita referência até com a minha atuação enquanto gestora de projetos, porque é exatamente isso, assim, para tocar projetos de marketing, tecnologia, entretenimento ou de qualquer outro setor, eu não sou a pessoa que sei de todos os assuntos, mas é importante que eu saiba que aquele conhecimento é importante, que pessoas que tenham esse conhecimento façam parte da equipe do projeto para fazer a entrega final. Eu acho legal, assim, essas analogias e essas interseções entre áreas que são completamente diferentes, né? Mas eu queria entender, assim, queria saber se você tem algum grande caos ou uma grande situação para falar pra gente, assim, do seu dia a dia, alguma coisa que aconteceu, assim, tenha sido muito boa ou muito ruim, enfim. Um exemplo prático. Sim, coisas muito boas. Assim, eu sou a pessoa que eu não gosto muito de ter uma rotina, de ter que ficar fazendo todo dia a mesma coisa. E assim, a gente que trabalha em canteiro de obra, cada dia é uma coisa diferente. Então a gente sempre está mudando, sempre as pessoas que trabalham com a gente também vão mudando, né? Conforme o projeto vai começando, a gente começa lá a mobilizar o canteiro de obras, começa devagarinho, com poucas pessoas. Daqui a pouco vem as máquinas para fazer a fundação, então uma equipe de fundação. Aí quando acaba, troca a equipe, aí começa a vir a superestrutura, né? Você começa a subir o prédio. Depois vai entrando o pessoal da alvenaria, instalações, enfim. Vai sempre trocando as pessoas e a nossa vida é muito dinâmica. Você está o tempo todo ali tendo que coordenar, tendo que acompanhar o projeto, pensar nos insumos, pensar de como é que você vai começar um serviço, né? Para você coordenar as equipes, para não dar conflito, né? Um ficar sem trabalhar porque o outro não liberou frente. Enfim, todo dia a gente tem que estar pensando e desenvolvendo estratégias para conseguir desenvolver a produção. E a melhor execução, né? Sim, e uma outra coisa que eu estava pensando aqui qual é o primeiro step, assim, por onde começa um projeto de engenharia? Um projeto de um prédio residencial, por exemplo. Enfim, essa não é a minha área, eu não trabalho com desenvolvimento de projetos. Primeiro é a viabilidade, acredito que a primeira parte é a viabilidade técnica financeira, né? Você primeiro fazer um estudo do terreno que você tem, o que você pode construir nesse terreno com base na lei de cada cidade, né? A lei de uso e ocupação do solo. E a partir daí você vai ver se aquele projeto é viável, se você vai ter dinheiro para isso,
por quanto você vai poder comercializar, como é que você vai fazer, se você vai fazer com dinheiro próprio, se você vai pegar financiamento em banco, qual vai ser o banco, e daí começa a vir as fases de estudos, para depois você vir para um projeto preliminar de arquitetura, tentar a aprovação desse projeto, e aí depois que você tem a aprovação, você começa a desenvolver os projetos de fundação, estrutura, instalações prediais, permeabilização, enfim. São etapas que você tem que ir seguindo. Bacana, muito legal. Acho que uma pergunta interessante aqui para um público mais jovem, que talvez esteja pensando em fazer a graduação em engenharia civil, a grade curricular ela é muito pesada, né? As grades curriculares de engenharia, elas têm muitos conteúdos ali de matemática, muitas disciplinas de matemática, de física, de química. E eu queria entender o quanto elas foram ou são relevantes na sua atuação hoje e se faltou alguma coisa, algum elemento fundamental que você aprendeu ali no Mão na Massa. Não, assim, isso é um assunto muito polêmico, né? Porque enquanto a gente é estudante, a gente acha aquilo um saco, acha que você entra lá, começa a fazer cálculo 1, você entra na turma de cálculo 1, tem 80 pessoas na turma, gente que está fazendo pela terceira vez, e você olha aquilo, você fala, pô, para que eu estou estudando isso, estou perdendo meu tempo aqui, isso eu não vou colocar em prática, eu não preciso saber cálculo para trabalhar. E assim, ao pé da letra, realmente, a gente pouco usa cálculo. No meu dia a dia, eu uso operações simples de matemática, né? Multiplicação, divisão, enfim. A gente não faz cálculos complexos. Mas aquilo ali, depois que você supera, né? Que você passa por um período que leva acho que 4 anos, né? Um ciclo básico de engenharia. Um pequeno período de 4 anos. Pelo menos de 4 anos. Você percebe que aquilo ali foi importante para desenvolver seu raciocínio lógico, para você saber lidar com as adversidades, saber lidar com os problemas, saber lidar com os estresses, né? Porque, assim, eu, na véspera de prova de cálculo, na semana de prova de cálculo, de física, de estrutura, eram momentos bem tensos, assim, de ter que ficar estudando muito, ter que buscar, tentar aprender uma solução, tentar resolver um problema. E isso, de certa forma, ajuda a gente a desenvolver uma mentalidade vida, né? Os problemas da vida, que né? a gente vai usar para a vida. Não necessariamente você vai usar o cálculo. Eu, sinceramente, eu nunca usei nada disso. Porque não faz parte do meu trabalho. Mas o que eu aprendi ali, o que eu desenvolvi em minha mente, eu acho que é muito válido. Talvez possa ser repensada a quantidade, né? Ou reduzir, ou tentar utilizar, se os professores tentarem usar exemplos mais práticos, utilizar a matemática na vida durante as explanações na sala de aula, mas eu sou contra acabar com o ciclo básico de engenharia. Uma outra coisa que você estava falando, eu fiquei pensando, quando eu fiz em administração, nós também temos 1 ou 2 disciplinas de cálculo, e depois desdobra mais para as disciplinas de matemática financeira. Eu fui reprovada assim, com nota 0 em cálculo 1, e o professor na época ele pedia que a gente conseguisse desenhar o modelo, assim, interpretar a teoria. E eu não conseguia ver aplicação nenhuma prática naquilo na minha vida, e mesmo sendo até uma boa aluna, assim, né, que o cálculo é uma evolução de função, eu não conseguia fazer a prova, né? E fiquei reprovada. E aí, no segundo semestre, eu repeti essa disciplina, fiz o cálculo novamente com um professor que trouxe cálculo aplicado à economia e administração. Então, se eu fosse trabalhar no mercado financeiro, como eu ia usar aquele conjunto de conhecimentos? Se eu fosse trabalhar numa área mais de economia, como eu ia usar? E aquilo fez muito mais sentido, assim, não só eu, como metade da turma foi aprovado, e aí a gente se livrou desse grande pior momento da sua vida inicial de universitário, né? Porque aí entra o fator motivação, né? Quando você começa a estudar alguma coisa porque você gosta, é muito mais prazeroso, você tem muito mais vontade de aprender aquilo. Sim. De quando você está fazendo simplesmente porque você tem que tirar 2 sets ou 3 5 para passar, né?
Então, o fator prazer, o fator motivação te dá muito mais prazer, então você consegue aprender muito mais. Sim, e a aplicação na prática também eu acho que é um grande... É um mote aqui do canal e é isso que eu quero trazer, assim, que a maior parte das pessoas em conhecimento, ele se dá em você atuar e aplicar aquilo que você aprendeu. Porque se você só fica absorvendo conteúdo, estudando, fazendo curso e não coloca a mão na massa, assim, a sua jornada de aprendizado, no meu entendimento, vai ser muito mais longa e até menos prazerosa, né? Porque não é isso, você não vai ver materializado aquilo que você estudou. Mas, voltando aqui pro assunto, acho que uma outra questão relevante, assim, o que você sentiu falta num curso de engenharia que se você pudesse voltar lá e fazer hoje, você gostaria de ter feito, que iria te ajudar no seu dia a dia de trabalho? Assim, até uma curiosidade, né? Porque conversava muito com os colegas da faculdade, porque eu fiz a faculdade e já trabalhava. Então eu trabalhava de dia e à noite eu ia para o Cefet estudar. E a gente sentia falta porque a gente a gente estudava cálculo, hidrologia, transportes, enfim, várias matérias de engenharia, só que a gente não estudou nenhuma matéria sobre gestão de pessoas, sobre comportamento do ser humano, sobre como coordenar a equipe, coisas na área de gestão, né? E o que acontece na prática, né, na vida real, é que quando você está lá, eu comecei diferente, né? Eu já comecei um pouco mais novo, comecei estagiário de técnico de edificações. Quando eu fui para o canteiro de obras já tinha alguma certa experiência. Mas um estagiário de engenharia, e eu também tive essa dificuldade no início, você entra no canteiro de obras, você só trata, o serviço é você lidar com pessoas, é você coordenar os operários, é você saber colocar as pessoas para trabalhar no local certo. E isso para mim, assim, até hoje é uma dificuldade, né? Sim. Mas no início foi muito mais difícil, porque com 20 anos eu muito mal mandava num cachorro em casa. E aí você chega lá, você chega num local que Gente muito mais velha, provavelmente, e de repente né? você está lá com pessoas, tipo 10, 20 pessoas, estão esperando uma ordem sua para começar um serviço ou não. Pessoas que têm idade para ser seu pai. Às vezes já aconteceu também de você estar no trabalho e chegar um encarregado, chegar o mestre, falar que você tem que afastar fulano porque o cara sacaneou o outro, fez uma brincadeira que o cara não gostou e o outro queria brigar. Assim, coisas que parecem normais numa turma de quinta série, mas que são coisas corriqueiras no dia a dia dentro do canteiro de obras. E a gente, assim, eu não tinha preparo nenhum para lidar com isso. Foram coisas que eu fui aprendendo com o tempo, né? E conversando com os colegas, a gente via que não era dificuldade só minha, era dificuldade de todos nós. A gente não sabe lidar com pessoas, a gente vai aprendendo. E lidar com pessoas é a coisa mais difícil, né? Até quem trabalha em escritório, só com pessoas que têm nível superior, né? Essa é a maior dificuldade. E é muito mais difícil quando você está lidando com pessoas com baixa escolaridade, porque normalmente para aquelas pessoas, quando ela não está em estado de subsistência, né? Quando ela não precisa daquele emprego para ter o que comer, ela sai desse emprego hoje, ela vai tentar arrumar outro igual ali na esquina e a pessoa não tem Vínculo, né? muito vínculo, muita responsabilidade com o que está fazendo. Então é uma carga psicológica assim, forte que a gente recebe e a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. Eu acho que seria interessante ser introduzido matérias na área de humanas dentro do curso de engenharia, para que quando a gente chegar numa situação dessa, a gente já saber mais ou menos como se comportar. De ter ferramentas, né? Porque existem muitos conteúdos, existem muitas ferramentas que te ajudam a gerenciar melhor conflitos, pessoas, e até ter a empatia, a inteligência emocional, né? Que são Exato. assuntos que são tão falados hoje, né? Então, são assuntos que são importantes para qualquer profissão.
E mais do que nunca para as áreas de engenharia, porque não basta você saber só os números, né? Se no final das contas, no final do dia, você precisa ter uma equipe ali motivada para entregar o projeto na qualidade ou no prazo em que se é esperado, né? Exato, assim, eu só fui ter essa matéria, esses tipos de matéria, agora na pós-graduação, e era uma dificuldade de todo mundo da turma, né? Assim, todo mundo, quando o professor perguntava sobre qual era a experiência e tal, todo mundo tinha uma história para contar de como foi tão quanto difícil é você lidar com pessoas. Estamos quase acabando, tem mais 2 perguntinhas e eu queria entender quais tecnologias podem ser empregadas hoje na área de construção para garantir maior eficiência, redução de preço e até redução também de resíduos, né? Que é um tema bem importante quando a gente olha os impactos aí dos resíduos sólidos que a construção civil gera para a sociedade. Então, na parte de construção, acho que nós somos um pouco atrasados, porque a gente constrói igual se construía 50 anos atrás, né? Que é colocando tijolo em cima de tijolo. Acho que tem 2 fatores aí a serem levados em consideração. Um é que é o conhecimento popular, né? As pessoas querem comprar uma casa de tijolo, as pessoas querem comprar um apartamento que seja de tijolo. Sonho da casa própria, então, né? se você introduzir de repente toda uma tecnologia, fazer um prédio pré-moldado, usar tudo de drywall, essa tecnologia não tem Aderência, a não tem aceitação ainda. um valor comercial, entendeu? Não é que não tenha, mas a maioria das pessoas, se souber antes de comprar, fica em dúvida, vai preferir o outro que seja de alvenaria, porque desde sempre foi assim e elas querem assim. Mas a gente tem muito a evoluir assim, no sentido de obra limpa, né? Você começar a fazer do canteiro de obras um local mais de montagem, né? Porque a gente é muito artesanal, a gente molda as coisas no canteiro. Então você coloca muitos homens para trabalhar no lugar e essas pessoas vão fazendo diferentes coisas ao longo construção. Ao longo da construção, né? E a gente perde um pouco do controle da produção. Então, quanto mais você puder industrializar o processo, né? Você colocar as pessoas para fazer exatamente as mesmas coisas sempre, como se fosse uma indústria de automóvel, uma indústria de já receber produtos, pré-pronto, né? no canteiro de obra. Isso. E encaixando. Eu acredito que esse seja um dos caminhos, né? Você já conseguir dentro do plano. Primeira coisa é planejar. E dentro do planejamento, você começar a desenvolver técnicas que você consiga fazer do local de obra, né, o local onde o prédio está subindo, uma espécie de fábrica de montagem, onde imagina uma montadora, o pneu já vem pronto, a lanterna já vem pronta, então eles só pegam aquilo lá e encaixam. E o processo deveria ser parecido na construção civil, né? Você começar a receber os insumos, programar as entregas, que você, conforme você for conseguindo fazer um planejamento alinhado e uma logística de canteiro de obras, né? Você consegue reduzir a quantidade de pessoas que estão dentro do canteiro de obras, então você consegue reduzir também o espaço físico que você ocupa, porque a gente tem toda uma legislação trabalhista que corretamente, né, zela pela saúde e a segurança dos profissionais. Então a gente precisa construir uma estrutura provisória enorme, que isso é dinheiro, né? Você bota dinheiro ali para construir algo temporário. E é o dinheiro que é repassado também para o consumidor esse dinheiro, final, né? Esse dinheiro o preço final, né? acaba refletindo no valor da unidade, né? Então, quanto menor for o canteiro de obras e quanto menor tempo você conseguir construir um prédio, reduz o custo de construção pro incorporador, né, pro construtor, que vai ser logicamente repassado pro cliente. Se você ficou aqui até agora, é porque você está gostando desse vídeo. Então, por favor, não esquece de dar um like e de ativar aqui o sininho para que esse trabalho seja compartilhado com cada vez mais pessoas, tá bom? Bom, pra gente encerrar, queria que você desse uma dica,
né? Ou algumas dicas para quem quer começar agora ou para quem está pensando em mudar de profissão e atuar em alguma empresa de engenharia, né? Ou como engenheiro civil. A dica que eu dou para quem está começando agora é você abraçar a oportunidade que aparecer. Quando eu estava na faculdade, 2010, 2012, 2013 também, tinha colegas da faculdade, né? Ele conseguiu um estágio numa construtora. 3 meses depois, esse estagiário já tinha um estagiário, ele já levava outro colega dele para ser estagiário dele, porque não tinha mão de obra, então era muito fácil. Você via assim, a pessoa com 1 ano já tinha 2 estagiários abaixo dela. Era um negócio absurdo. E hoje é completamente o contrário. As pessoas estão se formando, às vezes retardam a formatura porque não conseguiu estágio e não quer se formar sem nunca ter estagiado. Bom, gente, chegamos até o final. Agradeço ao Thiago pelo tempo e a gente espera que esse vídeo alcance, né, as pessoas, que ajudem também quem tá ali indeciso, quem quer começar agora na carreira. Bem, eu que agradeço aí o espaço, né, para poder estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência e espero ajudar aí a sua audiência. De repente tem alguém que queira fazer engenharia, que goste desse vídeo. Fico honrado aí pelo espaço. Muito obrigado. Um grande beijo a todos, até a próxima. Tchau!